A todos a quem estas presentes chegarem, nós, os delegados abaixo assinados dos estados cujos nomes constam aqui, enviamos saudações. Considerando que os delegados dos Estados Unidos da América, reunidos em Congresso, no 15º dia de novembro do ano de Nosso Senhor de 1777, e no segundo ano da independência da América, concordaram com certos artigos de confederação e união perpétua entre os estados de New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, nos seguintes termos: artigos de confederação e união perpétua entre os estados de New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Artigo 1. O nome desta confederação será os Estados Unidos da América. Artigo 2. Cada estado conserva a sua soberania, liberdade e independência, e todo o poder, jurisdição e direito que não sejam expressamente delegados por esta confederação aos Estados Unidos, reunidos em Congresso. Artigo 3. Os referidos estados, por meio deste instrumento, firmam entre si uma sólida aliança de amizade para sua defesa comum, a segurança de suas liberdades e seu bem-estar mútuo e geral, obrigando-se a auxiliar-se mutuamente contra toda força ou ataque que lhes seja dirigido, ou a qualquer um deles, por motivo de religião, soberania, comércio ou qualquer outro pretexto. Artigo 4. Para melhor assegurar e perpetuar a amizade e o intercâmbio mútuos entre os povos dos diferentes estados desta União, os habitantes livres de cada um destes estados, exceto os indigentes, os vagabundos e os fugitivos da justiça, terão direito a todos os privilégios e imunidades dos cidadãos livres nos diversos estados, e o povo de cada estado terá livre entrada e saída de qualquer outro estado, e gozará nele de todos os privilégios de comércio, sujeito aos mesmos impostos, taxas e restrições aplicáveis aos seus respectivos habitantes, desde que tais restrições não se estendam a ponto de impedir a remoção de bens importados para qualquer estado, para qualquer outro estado do qual o proprietário seja habitante, desde que também nenhuma taxa, imposto ou restrição seja imposta por qualquer estado sobre a propriedade dos Estados Unidos, ou de qualquer um deles. Se qualquer pessoa culpada ou acusada de traição, crime grave ou outro delito grave em qualquer estado, fugir da justiça e for encontrada em qualquer um dos Estados Unidos, deverá, mediante solicitação do governador ou do poder executivo do estado de onde fugiu, ser entregue e transferida para o estado que tiver jurisdição sobre o seu delito. Em cada um desses estados, será dada plena fé e crédito aos registros, atos e processos judiciais dos tribunais e magistrados de todos os outros estados. Artigo 5. Para uma gestão mais conveniente dos interesses gerais dos Estados Unidos, serão nomeados anualmente delegados, da forma que a legislatura de cada estado determinar, para se reunirem no Congresso na primeira segunda-feira de novembro de cada ano, ficando reservado a cada estado o poder de destituir seus delegados, ou qualquer um deles, a qualquer momento durante o ano, e de enviar outros em seu lugar, para o restante do ano. Nenhum estado poderá ser representado no Congresso por menos de 2, nem por mais de 7 membros, e nenhuma pessoa poderá ser delegada por mais de 3 anos, em qualquer mandato de 6 anos, nem poderá qualquer pessoa, sendo delegada, ocupar qualquer cargo nos Estados Unidos, pelo qual ela, ou outra pessoa em seu benefício, receba qualquer salário, honorários ou emolumentos de qualquer tipo. Cada estado deverá manter seus próprios delegados em uma reunião dos estados, e enquanto estes atuarem como membros do Comitê dos Estados. Na deliberação sobre questões nos Estados Unidos, reunidos em Congresso, cada estado terá direito a um voto. A liberdade de expressão e debate no Congresso não poderá ser contestada ou questionada em nenhum tribunal ou local fora do Congresso,
e os membros do Congresso serão protegidos em suas pessoas contra prisões e encarceramentos durante o tempo em que se deslocarem para o Congresso, retornarem do trabalho e durante o exercício de suas funções, exceto por traição, crime grave ou perturbação da paz. Artigo 6. Nenhum Estado, sem o consentimento dos Estados Unidos, reunidos em Congresso, poderá enviar ou receber embaixada, ou celebrar qualquer conferência, acordo, aliança ou tratado com qualquer rei, príncipe ou Estado, nem poderá qualquer pessoa que ocupe qualquer cargo remunerado ou de confiança sob os Estados Unidos, ou qualquer um deles, aceitar qualquer presente, emolumento, cargo ou título de qualquer espécie de qualquer rei, príncipe ou Estado estrangeiro, nem os Estados Unidos, reunidos em Congresso, ou qualquer um deles, concederão qualquer título de nobreza. Nenhum tratado, confederação ou aliança entre dois ou mais Estados poderá ser celebrado sem o consentimento dos Estados Unidos, reunidos em Congresso, especificando com precisão os objetivos para os quais o mesmo será celebrado e por quanto tempo deverá vigorar. Nenhum Estado poderá impor quaisquer impostos ou taxas que interfiram com quaisquer estipulações em tratados celebrados pelos Estados Unidos, reunidos em Congresso, com qualquer rei, príncipe ou Estado, em cumprimento de quaisquer tratados já propostos pelo Congresso, aos tribunais da França e da Espanha. Nenhum navio de guerra será mantido em tempo de paz por qualquer Estado, exceto o número que for considerado necessário pelos Estados Unidos, reunidos em Congresso, para a defesa de tal Estado ou de seu comércio, nem qualquer corpo de força será mantido por qualquer Estado, em tempo de paz, exceto o número que, a critério dos Estados Unidos, reunidos em Congresso, for considerado necessário para guarnecer os fortes necessários à defesa de tal Estado, mas cada Estado deverá sempre manter uma milícia bem regulamentada e disciplinada, suficientemente armada e equipada, e deverá prover e manter constantemente à disposição para uso, em depósitos públicos, um número adequado de peças de artilharia e tendas, e uma quantidade apropriada de armas, munições e equipamentos de acampamento. Nenhum Estado poderá se envolver em qualquer guerra sem o consentimento dos Estados Unidos reunidos em Congresso, a menos que tal Estado seja efetivamente invadido por inimigos, ou tenha recebido informações concretas de que alguma nação indígena esteja planejando invadir tal Estado, e o perigo seja tão iminente que não admita a demora até que os Estados Unidos reunidos em Congresso possam ser consultados. Nem poderá qualquer Estado conceder comissões a quaisquer navios ou embarcações de guerra, nem cartas de corso ou represália, exceto após uma declaração de guerra pelos Estados Unidos reunidos em Congresso, e então somente contra o Reino ou Estado, e seus súditos, contra o qual a guerra tenha sido declarada, e sob os regulamentos que forem estabelecidos pelos Estados Unidos reunidos em Congresso, a menos que tal Estado esteja infestado por piratas, caso em que navios de guerra poderão ser equipados para essa ocasião e mantidos enquanto o perigo persistir, ou até que os Estados Unidos reunidos em Congresso determinem o contrário. Artigo 7. Quando forças terrestres forem constituídas por qualquer Estado para defesa comum, todos os oficiais com patente igual ou inferior a coronel serão nomeados pela legislatura de cada Estado que constituir tais forças, ou da maneira que o respectivo Estado determinar, e todas as vagas serão preenchidas pelo Estado que primeiro fez a nomeação. Artigo 8. Todas as despesas de guerra e todas as demais despesas incorridas para a defesa comum ou o bem-estar geral, autorizadas pelos Estados Unidos reunidos em Congresso, serão custeadas por um tesouro comum, abastecido pelos diversos Estados, em proporção ao valor de todas as terras dentro de cada Estado, concedidas ou demarcadas para qualquer pessoa, conforme tais terras, bem como as construções e benfeitorias nelas existentes, forem avaliadas, de acordo com o método que os Estados Unidos, reunidos em Congresso, determinarem e designarem, de tempos em tempos.
Os impostos para o pagamento dessa proporção serão estabelecidos e cobrados pela autoridade de determinação das legislaturas dos diversos estados, dentro do prazo acordado pelos Estados Unidos reunidos em Congresso. Artigo 9. Os Estados Unidos, reunidos em Congresso, terão o direito e o poder únicos e exclusivos de determinar a paz e a guerra, exceto nos casos mencionados no 6º artigo, de enviar e receber embaixadores, de celebrar tratados e alianças, contanto que nenhum tratado de comércio seja feito que impeça o poder legislativo dos respectivos estados de impor aos estrangeiros os mesmos impostos e taxas aos quais seu próprio povo está sujeito, ou de proibir a exportação ou importação de qualquer tipo de bens ou mercadorias, de estabelecer regras para decidir, em todos os casos, quais capturas em terra ou no mar serão legais e de que maneira as presas tomadas por forças terrestres ou navais a serviço dos Estados Unidos serão divididas ou apropriadas, de conceder cartas de corso e represália em tempos de paz, de nomear tribunais para o julgamento de piratas e crimes cometidos em alto mar, e de estabelecer tribunais para receber e julgar definitivamente recursos em todos os casos de capturas, contanto que nenhum membro do Congresso seja nomeado juiz de qualquer um dos referidos tribunais. Os Estados Unidos, reunidos em Congresso, serão também a última instância de apelação em todas as disputas e divergências existentes ou que venham a surgir entre dois ou mais estados, referentes a fronteiras, jurisdição ou qualquer outra causa, autoridade essa que será sempre exercida da seguinte maneira: sempre que a autoridade legislativa ou executiva, ou agente legal de qualquer estado em litígio com outro, apresentar uma petição ao Congresso, expondo a questão em debate e solicitando uma audiência, será dada notificação, por ordem do Congresso, à autoridade legislativa ou executiva do outro estado em litígio, e será designado um dia para o comparecimento das partes por seus agentes legais, os quais serão então instruídos a nomear, por consenso mútuo, comissários ou juízes para constituir um tribunal para ouvir e decidir a questão em debate, mas se não chegarem a um acordo, o Congresso nomeará 3 pessoas de cada um dos Estados Unidos, e da lista dessas pessoas cada parte eliminará alternadamente uma, começando pelos peticionários, até que o número seja reduzido a 13, e desse número, não menos de 7, nem mais de 9 nomes, conforme o Congresso determinar, serão sorteados na presença do Congresso, e as pessoas cujos nomes forem sorteados, ou quaisquer 5 delas, serão comissários ou juízes para ouvir e decidir definitivamente a controvérsia, desde que a maioria dos juízes que ouvirem a causa concorde na decisão, e se qualquer das partes deixar de comparecer no dia marcado, sem apresentar razões que o Congresso julgar suficientes, ou, estando presente, recusar-se a participar, o Congresso nomeará 3 pessoas de cada estado, e o secretário do Congresso participará em nome da parte ausente ou que se recusar, e o julgamento e a sentença do tribunal, a ser nomeado da maneira anteriormente prescrita, serão finais e conclusivos, e se qualquer das partes se recusar a submeter-se à autoridade de tal tribunal, ou a comparecer ou defender sua reivindicação ou causa, o tribunal procederá, não obstante, à pronúncia da sentença ou julgamento, que será igualmente final e decisivo, a sentença e demais procedimentos sendo, em qualquer caso, transmitidos ao Congresso e registrados entre os atos do Congresso, para a segurança das partes envolvidas, contanto que todo comissário, antes de proferir a sentença, preste juramento, a ser administrado por um dos juízes do Tribunal Supremo ou Superior do Estado onde a causa será julgada, de ouvir e decidir bem e verdadeiramente a questão em apreço, segundo o seu melhor juízo, sem favoritismo, afeição ou esperança de recompensa, contanto, também, que nenhum Estado seja privado de território em benefício dos Estados Unidos. Todas as controvérsias relativas ao direito privado sobre o solo reivindicados sob diferentes concessões de 2 ou mais estados, cujas jurisdições, no que diz respeito a tais terras, e os estados que aprovaram tais concessões, sejam ajustadas, sendo que se alega que as referidas concessões, ou qualquer uma delas,
tenham se originado antes de tal estabelecimento de jurisdição, serão, mediante petição de qualquer das partes ao Congresso dos Estados Unidos, definitivamente resolvidas, tanto quanto possível, da mesma maneira que foi prescrita anteriormente para decidir disputas relativas à jurisdição territorial entre diferentes estados. Os Estados Unidos, reunidos em Congresso, terão também o direito e o poder únicos e exclusivos de regular a liga e o valor das moedas cunhadas por sua própria autoridade, ou pela dos respectivos estados, de fixar o padrão de pesos e medidas em todos os Estados Unidos, de regular o comércio e administrar todos os assuntos com os indígenas que não sejam membros de nenhum dos estados, contanto que o direito legislativo de qualquer estado, dentro de seus próprios limites, não seja infringido ou violado, de estabelecer e regular os correios de um estado para outro, em todos os Estados Unidos, e de cobrar o porte postal necessário para cobrir as despesas do referido correio, de nomear todos os oficiais das forças terrestres a serviço dos Estados Unidos, exceto os oficiais regimentais, de nomear todos os oficiais das forças navais e de comissionar todos os oficiais, quaisquer que sejam, a serviço dos Estados Unidos, de elaborar normas para o governo e a regulamentação das referidas forças terrestres e navais e de dirigir suas operações. Os Estados Unidos, reunidos em Congresso, terão autoridade para nomear um comitê, que se reunirá durante o recesso do Congresso, denominado Comitê dos Estados, e composto por um delegado de cada estado, e para nomear outros comitês e funcionários civis que se fizerem necessários para administrar os assuntos gerais dos Estados Unidos sob sua direção, para nomear um de seus membros para presidir, contanto que nenhuma pessoa possa servir no cargo de presidente por mais de um ano em qualquer mandato de 3 anos, para apurar as somas necessárias a serem arrecadadas para o serviço dos Estados Unidos e para apropriá-las e aplicá-las para custear as despesas públicas, para tomar empréstimos ou emitir títulos em nome dos Estados Unidos, transmitindo semestralmente aos respectivos estados uma prestação de contas das somas assim tomadas ou emitidas, para construir e equipar uma marinha, para acordar sobre o número de tropas terrestres e para fazer requisições a cada estado para sua cota, proporcionalmente ao número de habitantes brancos em tal estado, sendo tal requisição vinculativa, e, em seguida, a legislatura de cada estado nomeará os oficiais regimentais, recrutará os homens e os vestirá, armará e equipará de maneira militar, às custas dos Estados Unidos, e os oficiais e homens assim vestidos, armados e equipados marcharão para o local designado e dentro do prazo acordado pelos Estados Unidos, reunidos em Congresso, mas se os Estados Unidos, reunidos em Congresso, considerarem as circunstâncias e julgarem apropriado que algum estado não recrute homens, ou recrute um número menor do que sua cota, e que algum outro estado recrute um número maior de homens do que sua cota, esse número extra será recrutado, comandado, vestido, armado e equipado da mesma maneira que a cota desse estado, a menos que a legislatura desse estado julgue que esse número extra não pode ser dispensado com segurança, caso em que recrutará, comandará, vestirá, armará e equipará tantos desse número extra quanto julgar que possa ser dispensado com segurança. E os oficiais e soldados assim vestidos, armados e equipados, marcharão para o local designado e dentro do prazo acordado pelos Estados Unidos reunidos em Congresso. Os Estados Unidos, reunidos em Congresso, jamais se envolverão em guerra, nem concederão cartas de corso e represália em tempo de paz, nem celebrarão tratados ou alianças, nem cunharão moeda, nem regularão seu valor, nem determinarão as somas e despesas necessárias para a defesa e o bem-estar dos Estados Unidos, ou de qualquer um deles, nem emitirão letras de câmbio, nem tomarão empréstimos em nome dos Estados Unidos, nem destinarão verbas, nem concordarão com o número de navios de guerra a serem construídos ou adquiridos, ou com o número de forças terrestres ou navais a serem recrutadas, nem nomearão um comandante em chefe do exército ou da marinha, a menos que 9 estados concordem com o mesmo, nem qualquer outra questão, exceto o adiamento da sessão diária,
será decidida, a menos que seja por voto da maioria dos Estados Unidos reunidos em Congresso. O Congresso dos Estados Unidos terá o poder de suspender suas sessões a qualquer momento dentro do ano e em qualquer lugar dentro dos Estados Unidos, contanto que nenhum período de suspensão seja superior a 6 meses, e publicará mensalmente o diário de seus trabalhos, exceto as partes relativas a tratados, alianças ou operações militares que, a seu critério, exijam sigilo, e os votos favoráveis e contrários dos delegados de cada estado, sobre qualquer questão, serão registrados no diário, quando solicitado por qualquer delegado, e os delegados de um estado, ou qualquer um deles, a seu pedido, receberão uma transcrição do referido diário, exceto as partes acima mencionadas, para apresentar às assembleias legislativas dos respectivos estados. Artigo 10. O Comitê dos Estados, ou quaisquer 9 deles, estará autorizado a exercer, durante o recesso do Congresso, os poderes do Congresso que os Estados Unidos, reunidos em Congresso, com o consentimento de 9 estados, julgarem conveniente atribuir-lhes, contanto que nenhum poder seja delegado ao referido comitê, para cujo exercício, pelos artigos da Confederação, seja necessária a aprovação de 9 estados, reunidos em Congresso dos Estados Unidos. Artigo 11. O Canadá, ao aderir a esta confederação e aderir às medidas dos Estados Unidos, será admitido nesta união e terá direito a todas as suas vantagens, porém, nenhuma outra colônia será admitida, a menos que tal admissão seja acordada por 9 estados. Artigo 12. Todas as letras de crédito emitidas, os valores emprestados e as dívidas contraídas pelo Congresso ou sob sua autoridade, antes da Assembleia dos Estados Unidos, em conformidade com a presente Confederação, serão consideradas como um encargo contra os Estados Unidos, para cujo pagamento e satisfação os referidos Estados Unidos e a fé pública ficam solenemente empenhados. Artigo 13. Cada Estado acatará as determinações dos Estados Unidos, reunidos em Congresso, sobre todas as questões que esta Confederação lhe submeter. E os artigos desta Confederação serão inviolavelmente observados por cada Estado, e a União será perpétua, e nenhuma alteração poderá ser feita em nenhum deles, a menos que tal alteração seja acordada em Congresso dos Estados Unidos e posteriormente confirmada pelas legislaturas de cada Estado. Considerando que aprove ao grande governador do mundo inclinar os corações das legislaturas que representamos respectivamente no Congresso a aprovar e nos autorizar a ratificar os referidos artigos da Confederação e União Perpétua, saibam que nós, os delegados abaixo assinados, em virtude do poder e da autoridade que nos foram conferidos para esse fim, por meio deste documento, em nome e em representação de nossos respectivos constituintes, ratificamos e confirmamos integralmente cada um dos referidos artigos da Confederação e União Perpétua, bem como todas as matérias e coisas neles contidas. E, além disso, prometemos solenemente e nos comprometemos com a fé de nossos respectivos constituintes, de que acatarão as determinações dos Estados Unidos reunidos em Congresso, sobre todas as questões que a referida Confederação lhes for submetida, e que os artigos serão inviolavelmente observados pelos Estados que representamos respectivamente, e que a União será perpétua. Em testemunho do que, assinamos este documento, em Congresso. Feito na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, no 9º dia de julho, no ano de Nosso Senhor de 1778, e no 3º ano da independência da América.